Bom dia, desenvolvedores e desenvolvedoras. Aqui é o MDev e hoje estamos no nosso sétimo vídeo de como fazer um bot de Discord. Então hoje nós estaremos aprimorando nosso comando de sugestão, né, barra sugerir, que a gente fez no último vídeo. Então, para esse vídeo a gente vai estar precisando da database, tá? Tem um vídeo que eu já ensinei, confere ele aí no canal, vou estar deixando no card, tá? Já tá tudo certinho aqui, já coloquei aqui o que era necessário, né, para acessar a database, tá tudo direitinho no vídeo. Inclusive, no vídeo eu uso o próprio bot, né, para explicar, então vocês conseguem ver direitinho onde é que eu estou colocando, tá, as coisas. Então, uma coisa que eu tinha falado no último vídeo, né, que eu vi na gravação, né, que pode acontecer algum erro, é que quando a gente, se ocorrer qualquer erro aqui, ó, pode acontecer de dar um erro que termine o bot, por causa que ele vai tentar dar um reply. E esse reply é dessa interação, né? Não é da interação do modal. E isso é um problema pra gente, porque, né? O bot encerra, não tem o que fazer. Então, qual que é a solução, né? A solução mais fácil é a gente colocar um outro catch, vamos ver tudo isso aqui pra dentro, tudo isso aqui pra dentro. E aqui a gente vai colocar, né, algo parecido com isso aqui, mas a diferença é que a gente vai colocar um return. Esse aqui embaixo também, para ficar mais evidente, né, se acontecer algum erro. E o que a gente vai fazer, em vez de usar essa interação, a gente vai usar reply, vamos aqui, a gente vai colocar sugestão modal interactive condition reply. E a gente tira as flags, porque a flag é passado só quando a gente dá o defer reply. Então, feito isso, não tem mais problema nenhum, tá? No nosso código, tá? Tudo isso aqui vai funcionar direitinho. Tem uma coisa, dá para alterar, né? Vou tirar esse defer reply, a gente usa só reply aqui, reply, reply. E a gente só coloca isso aqui no final, porque daí só se acontecer um erro aqui vai dar esse reply e tem muito problema. Então, e aqui a gente também vai colocar reply. E aí fica bom, porque daí a gente só deixa apply, né? Vou adicionar aqui as flags também, nossos comandos. Ficar um pouquinho mais simples, né? O defer reply ele é útil, né? Mas no contexto que a gente está usando aqui, talvez não seja a melhor opção, tá? Então, vou estar fazendo essa alteração para a gente, enfim, né? Tá trabalhando, né? Com um código melhor estruturado, né? Que faça mais sentido. Não tem nenhuma coisa que tenha delay para ser necessário, né, dar o defer reply. Tá? Bom, então aqui a gente arrumou nosso comando sugerir, tá? Só que a gente vai, primeiro que a gente não vai mais estar utilizando essa mensagem.react, tá? Então se está no vídeo até aqui só para correção dos erros, já foi, tá? Só para dizer que já foi. Então agora a gente vai começar a ver uma nova funcionalidade do Discord, tá? Então, junto com essa mensagem, a gente não vai só enviar um embed, a gente vai enviar um botão também. Tá? Se eu não me engano, a gente não viu como fazer botão, tá? E como então a gente faz um botão no Discord, né? Então a gente vai colocar const, vai ser button, colocar fileira, botão, vou dar new action role builder, tá? E a gente vai estar usando um action role, tá? Como botão. A gente vai adicionar components. E aqui a gente vai abrir
A gente vai criar os próprios botões dentro, tá? Os botões são necessários estarem dentro de uma Action Builder, tá? Então, senão não vão funcionar, né? Então, a gente precisa criar primeiro Action Row para depois colocar os componentes. Feito isso, a gente vai dar New Button Builder. E aqui a gente tem o que a gente pode colocar no botão, tá? Primeira coisa, o ID, tá? Isso aqui vai ser importante. Eu vou colocar sugestão. Eu gosto de colocar um hífen de separação. Sugestão. E esse aqui vai ser de votar sim. Eu vou colocar um emoji. Tá? Que vai ser aquele emoji mesmo de check. Marcação verde, né? Seu emoji check. E eu vou colocar o label, tá aqui. O label é o quê? O label é o que vai estar aparecendo. Inicialmente, tá bom? Inicialmente, porque o que a gente vai querer fazer com esses botões? Além da pessoa poder aprovar ou não, a gente vai deixar porcentagem nesses botões. A gente vai colocar a quantidade de votos, que vai ser 0. E a gente vai colocar aqui 0,0%. A gente pode deixar assim, inicialmente, né? Porque não tem nenhum voto. E a gente vai colocar o estilo, tá? Que daí a gente tem vários estilos, tá? Para botão. Tem o Danger, que é vermelho. A gente tem um de Link, que é para URL. Tem um Premium, que é para compras. A gente tem o primário, que ele é azul. A gente tem o secundário, que é meio sem cor, assim, é um cinza, né? O padrão Discord, né? A cor meio padrão Discord. E a gente tem o sucesso, que é o verde. A gente vai estar usando o sucesso, né, para sinalizar que é que tu quer, né? Enfim, que é o sucesso. Então a gente também vai colocar em seguida um novo botão. Só deixa eu colocar um. Eu esqueci de abrir um array. Não, só botar uma vírgula que já funciona. Não precisa abrir o array. Então a gente vai. Eu vou copiar tudo, tá? Porque vai ser praticamente igual. Isso aqui eu vou colocar sugestão votar não. Eu vou colocar o x e vou usar o danger, né, que é vermelho, para sinalizar isso. Tá? Então, feito isso, a gente já criou nossos dois botões e a gente vai colocar aqui dentro da mensagem que a gente te envia para o canal. Tá? Até a gente não vai precisar mais guardar a mensagem, armazenar a mensagem. A gente vai colocar. Na verdade, a gente vai precisar ainda assim armazenar a mensagem. E a gente vai colocar componentes. Vamos colocar fileira, botão. Vai dar erro, porque a gente não colocou tipo aqui no Action Builder. Então eu vou colocar Button Builder. E agora ele vai deixar. Então o que acontece? Se eu executar agora o bot e vir aqui no Discord, inicializar o bot, né? Em seu tempo, e eu fizer uma nova sugestão, ó, a gente tem já os dois botões. Esse emoji ficou meio ruim para esse botão, mas enfim, a gente pode trocar, tá? Não tem problema. Geralmente a gente troca. Então tá, mas o que acontece? Se a gente clicar nos botões, não vai fazer nada, né? Porque, enfim, né? O botão não faz nada, a gente não fez nada pro botão fazer, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui. Se não tiver criado uma pasta esquemas, pode criar, tá? Aqui em app. Eu já estou criado.
gente vai criar o nosso primeiro arquivo. A gente vai criar o nosso arquivo, vai se chamar sugestão esquema.ts. Então, o nosso esquema, tá? Vai ser bem basiquinho, tá? A gente não precisa de muita coisa. Então a gente vai colocar const sugestão esquema igual a new esquema. A gente vai abrir aqui dentro. A gente vai ter que importar, tá, do Mongoose. A gente vai ter um votou sim, para as pessoas que votaram sim. E o tipo vai ser um array de string, que vai ser só o ID das pessoas, né, que votaram. Vai dizer que é necessário. A gente vai colocar um default aqui, mas a gente vai tá para e sempre vai iniciar vazio, né? Não é como se alguém já tivesse votado logo de início. E o votou não vai ser exatamente a mesma coisa, só que a gente só vai mudar o nome, tá? E a gente vai ter que exportar o modelo, então a gente vai exportar o export default, então a gente vai exportar por padrão, né, nesse arquivo, o model, então é o modelo, né, do banco de dados, vai ser sugestão e vai ser a nossa sugestão aqui. Tá? Feito isso, a gente pode vir aqui no nosso comando de sugerir, tá? Então, antes de vir aqui na mensagem, a gente vai estar colocando, né, para a nossa chamada da database, né, para a gente criar, né. Então a gente vai usar const sugestão database, ou pode ser nova sugestão também. Não, o que eu coloco de variável aqui, vocês podem trocar de nome, tá? Nada é importante ser igual, tá? Exceto realmente essas variáveis aqui de comando short input. Isso é importante. Então, const igual ao await. Então a gente vai vir aqui, a gente vai importar então sugestão esquema, né? Eu dei tab, então importa automático, tá? Mas verifica que tá importado, né? Se estiver dando erro. Ponto. Create, tá? E a gente tem que colocar umas chaves, tá? Para criar com sucesso. O que acontece? Se a gente não criar, a gente não botar essas chaves, ele não vai dar nada, tá? Porque ele não vai ter criado. Quando a gente coloca essas chaves, ele vai criar os default, tá? Que é o que importa pra gente. Feito isso, a gente vai dar sugestão.database.save, tá? Para salvar a criação da nossa database. Porque aqui ele cria, só que tipo, ele não chega a mandar para a database. Ele tipo, tá criado, tô esperando, tô aguardar, dizer assim, ela tá pronta, né? Já tá configurada e tu pode mandar. No nosso caso, como a gente não precisa inserir nada nesse exato momento, é só dar um ponto save, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai precisar, tá? Passar aqui no custom ID, a gente vai precisar passar o ID que vai ser a sugestão, tá? Então a gente vai pegar sugestão database, ponto, underline, ID. Por que a gente precisa disso? Bom, porque é o único ID da sugestão, né? E a pessoa pode sugerir várias coisas, né? Ela não precisa ficar limitada, né? Né, apenas pode ter várias sugestões. E tu precisa então saber exatamente qual que é a database, né? Qual que é essa sugestão, porque senão não tem como, né? Tu saber qual database tem que pegar para calcular, né? O label, né? Quando clica. Então a gente vai vir aqui e a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só tem que colocar o tipo. Troquei o tipo aqui, né? Já coloquei aqui, né? Tipo não, né? Já coloquei aqui a nossa sugestão em underline de D. É importante separar por hífen, ou por ponto, ou por vírgula, que, independente. Eu acho o hífen melhor, tá? Porque a gente vai precisar que seja separado, né? Feito isso aqui, já está pronto o nosso comando de sugestão. Então agora a gente vai trabalhar em como lidar com os botões. Vai lidar com as sugestões, tá? Com os botões, né, da sugestão. A gente vai vir aqui na pasta de eventos e a gente vai criar nova pasta. Vai se chamar
Interaction Create, tá? O que que esse evento faz, tá? Esse evento é disparado sempre que alguém aperta um botão, submete um modal, né, hã, enfim, né. Só que o que acontece, né, a gente vai precisar filtrar isso de alguma maneira, tá? O Command Kit tem um que se chama de Button Kit, que tu consegue lidar de maneira diferente, mas como eu falei, eu vou estar lidando da maneira convencional. De repente eu faço algum vídeo, né, explicando como fazer esses componentes no Command Kit, tá? Então a gente vai vir aqui, eu vou colocar de handler, tá? De que cuida, né? Cuida das sugestões, né? Ele vai cuidar dessa parte das sugestões. Então toda a interação de sugestão ele vai cuidar. E eu vou colocar de sugestão. Ponto test. TypeScript. Para sugestão, né? Eu vou vir aqui só no qualquer um aqui, só para dar uma copiada. Ele já copia a função. Lembre de trocar aqui para interaction create, né? A gente vai mudar um tipo aqui, né? E vou deletar isso aqui, né? E vou só mudar aqui para handler sugestão test 90 interaction create em sugestão test. Vou precisar disso aqui e outro disso aqui. Princípio. Isso aqui daí eu importo conforme for precisando, tá? O evento interaction create, tá? O que que ele vai nos dar de importação? Ele vai ter interaction, ele vai ter o contexto também. Não, desculpa, contexto não, client. Então, o que é a nossa interação, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui, de início? A gente vai colocar if interact ponto custom ponto, desculpa, ponto is button, tá? Porque a gente só vai precisar de botão, tá? Ou, desculpa, se não for botão, ou interaction ponto custom id ponto split, ele vai dividir aqui, desculpa, ponto split ainda não, ponto start with, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, exatamente o que a gente colocou aqui, ó, então sugestão, então se, eu vou negar isso aqui, né, se não começar com sugestão, eu vou mandar isso retornar, porque não é nesse arquivo que ele tem que entrar, tá? Se a gente tiver mais de arquivo para cuidar das coisas. Então, aqui a gente já sabe que a interação é um botão e que começa com sugestão, seja do nosso sugestão, né? Por isso que é importante, né, colocar a primeira palavra realmente do sistema que tu tá querendo, né? Porque futuramente a gente vai ter vários, né, sistemas que vão precisar de interação, então isso aqui é uma forma muito eficiente de cuidar disso. Então a gente vai começar, né, criando algumas variáveis. Aqui eu não, talvez algumas pessoas não desconheçam, mas eu vou criar variáveis a partir de um array, tá? Então, da handler, vou colocar também id, colocar tipo, que vai ser interaction.customid.split. E a gente vai colocar no hífen, né, que é o que a gente está fazendo separação. O que isso aqui faz? Ele vai retornar um array, tá, de toda do custom_id separado. Então ele vai retornar um array de 3 posições, né, no nosso caso. Vai ser a primeira parte sugestão, a segunda parte vai ser o id, e a terceira parte vai ser votar sim ou votar não. Tá? A primeira parte eu não vou usar, a segunda eu vou usar e tipo eu vou usar. O que acontece? Né? Se, né, porque pode acontecer de nenhuma delas existir. É raro, mas pode. Então, se nenhuma delas existir, eu até estava colocando errado, é porque alguma coisa entrou aqui que não deveria ter entrado, né? Vocês concordam comigo? Porque os únicos botões, né, que são para o nosso sistema de sugestão, é para ter
beleza? Não é pra entrar, tá? Mas a gente precisa colocar isso principalmente por causa de tipagem, né? Então, assim a gente já cuida. Então, feito isso, a gente vai pegar a nossa sugestão, tá? Na database. Então, await, sugestão esquema, ponto find, by ID, e a gente vai passar o ID, tá? E pode ser que não ache, né? Se não achar, é porque deu algo errado também. Então, se não existir sugestão, infelizmente é porque deu algo errado. Então a gente também vai mandar um erro. E, só se tu deletar da database manualmente é que não vai ter sugestão esquema a princípio, né? O teu bot não estava conectado na database e daí vai ter dado um erro na hora de criar a sugestão. Feito isso, nós iremos agora pegar a quantidade de quem votou sim, né? Então a gente vai pegar quem votou sim. Então vai ser, a gente vai pegar a sugestão, bom, votou sim. E a gente também vai fazer a mesma coisa para quem votou não. O que eu vou fazer? Eu vou criar também uma variável do total de pessoas que votaram. Então, sugestão votou não, ponto length, mais votou sim, ponto length. Tá? Que vai ser somando dos dois arrays. O que acontece? Né? A pessoa, né, pode já ter votado e a gente precisa filtrar isso. Vai colocar votou sim, ponto, includes interaction.user.id. Se, né, conter, a gente vai retornar interaction.reply. Você já votou nessa sugestão. E, né, ou a mesma coisa para o votou não, né, porque a gente pode aproveitar o mesmo. Tu pode fazer em dois itens diferentes, utilizar uma mensagem diferente, né, dizendo qual que a pessoa votou. E se isso aqui acontecer, bom, vai estar na reply, não vamos adicionar o voto, né, nem nada do tipo, a gente não vai alterar a mensagem. Então, depois de ter, né, filtrado essa pessoa já votou na sugestão, eu também adicionei aqui tá um reply aqui para se der algum erro. E então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro filtrar aqui qual que foi o tipo que ele votou, né? Então, se tipo for votar sim, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar votou sim, ponto push. A gente vai colocar aqui o interaction.user.id. A gente vai fazer o seguinte agora para atualizar nossa database. A gente vai colocar await sugestão.update1. Aqui é só para atualizar a database. Vamos colocar aqui votou sim. Votou sim. Sim. Eu vou aqui um else if. Esqueci de colocar aqui o tipo. Tipo votar ou não. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora com o votou não. Então, isso aqui altera. Então, feito isso, já vai ter atualizado a database. E a gente vai colocar só um else aqui, se por acaso, por algum motivo, o tipo não for nenhum desses dois, a gente manda um erro. Agora a gente vai sim pegar a mensagem
Então a gente vai dar const mensagem interaction ponto message ponto fetch, tá? Vou pegar a mensagem inteira. E feito isso, a gente já tem, essa pessoa votou, mas a gente ainda não tem de fato a porcentagem, né, bonitinha, né, que a gente vai querer. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai colocar const sim porcentagem igual a votou sim ponto length dividido por total. Tem problema esse total, tá? Porque eu adicionei aqui um mais um, né? Que eu tô contando já o voto da pessoa, né? Que tá votando agora. E a gente vai multiplicar isso aqui por 100, né? Pra ficar porcentagem, né? Porque isso aqui vai dar um, sei lá, 0 ponto alguma coisa, né? Só que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, vai colocar uns parênteses. Vai colocar aqui ponto toFixed 2. Porque o que isso acontece? Vai dar os 2 dígitos decimais. Eu acho que fica interessante colocar os 2 dígitos decimais, tá? Se tu achar que não precisa, né? Só não colocar esse toFixed. Mas é que daí não fica variando, né? Em números, os decimais tem, às vezes não tem, né? Às vezes pode ser 4, 5, né? Então, prefiro colocar. Então, que é a porcentagem que votou não, né? Já alterei. E agora a gente vai ter que atualizar os botões. Então, a gente vai vir aqui no nosso comando sugerir, tá? Eu mudei aqui o emoji. Eu recomendo não usar esse emoji, só usa o botão, a mão para cima, mão para baixo, tá? Que eu acho que vai ser mais, vai ficar melhor, tá? Eu faço isso no servidor, né? Já aproveito e já no servidor Discord, qualquer dúvida eu retiro. Então a gente vai colocar aqui novo botão. Eu já tinha importado as coisas, né? Mas vocês podem importar, né? Que é o botão builder, active ou builder, o botão style vai precisar importar. A gente vai deixar só ID, tá? Aqui, porque já tem um ID. E aqui a gente vai alterar, né? E agora a gente vai querer que seja o seguinte. A gente vai querer que seja de acordo, né, com o que a gente tem. Então a gente vai querer que seja o votou sim.length, né, que é o total de pessoas que votaram sim, e o sim porcentagem, né, e a gente coloca porcentagem aqui no final, né, que vai ter o valor da porcentagem. Fazer exatamente a mesma coisa para o votou não, né, só vamos alterar aqui, então não porcentagem. E já temos os nossos botões concluídos, né? Então a gente vai vir aqui ao await, mensagem.edit, edit. Eu esqueci, desculpa, eu esqueci de colocar aqui o await aqui na mensagem. Por isso que ele está fazendo isso. Vou colocar aqui components, colocar novo botão. É necessário o await ali, por causa que senão não vem a mensagem inteira. E para te editar ela, precisa vir a mensagem inteira. E vamos agora responder para o usuário, né? Reply. Então a gente vai colocar aqui um components, desculpa, content. Você botou na gestão. Vamos colocar, né? Ephemeral. Flex, message flex ponto ephemeral. Também coloquei essa mensagem ephemeral. Não sei se vocês perceberam. Não estava ephemeral. Feito isso, nosso programa já está pronto. Então vamos testar. Tô com o Discord aberto, tá? Tô também na minha outra conta, pra gente ter pelo menos duas contas testando. Daí comando sugerir, vou colocar de sugestão, tá? Não, sua sugestão, né? Isso aí, até aí já tava no último, no último vídeo. Então eu vou clicar aqui pra votar sim. Vocês vão ver que vai autorizar, né? Aí ficou aqui editado, né? Porque fica editando a mensagem. E vai dizer votei na sugestão. Então, se eu clicar aqui agora, vai dizer votei na sugestão já. E não vai afetar, né, o resultado.
Se eu vir aqui na minha outra conta, agora eu vou votar aqui não, na outra conta, vocês vão ver, vai ficar 50%, né? Porque tem um voto para sim, um voto para não, né? Então, é isso, né? O vídeo de hoje é o nosso sistema avançado, né? Que a gente usa botão, né? E a gente calcula as porcentagens, né? Para sugestão. O que poderia incrementar, né? Seria talvez a pessoa poder, né? Trocar a sua sugestão, né? De sim para não, né? Ou não para sim. Que daí isso exigiria, né? Tu te retirar, né? Do array votou sim na database, o ID da pessoa e trocar para o não, né? E daí não é tão mais complicado que isso. Fazendo essa nossa base aqui, né? Eu garanto que tu já tem o suficiente para conseguir, né, fazer esse outro sistema. Se eu fizer aqui, o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu acho que para sugestão já tá bom, né? Não vamos ter um terceiro vídeo para isso, né? Qualquer coisa, entra no meu Discord e me pergunta. Eu fico tranquilo em responder. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.